não posso chamar de desafio, embora eu aprecie muitos desafios na minha vida, de estar aqui presente hoje. É interessante como a gente aprende a cada dia que a gente chega aqui a vislumbrar que a gente não está sozinho. E tem uma infinidade de proteção junto com a gente. Quando o Lauro fez ali o início da palestra, né, a apresentação, ele falou muito sobre o Eu Sou, né? Parece que é o livrinho de dizer hoje sobre o encontro. E a minha vida tem sido isso, muitos e muitos encontros, inclusive aqui, com a possibilidade de me tornar uma trabalhadora dessa casa. Diante dessa vontade, diria que até meio impetuosa, que é a Elaine, eu queria começar de uma forma um pouco diferente. Eu trouxe a letra de uma música, provavelmente muito conhecida por todos vocês, Óculos, que ela diz muito sobre o que eu quero dizer hoje aqui para vocês. E por quê? Porque para eu estar aqui diante de cada um de vocês, podendo trazer uma palavra boa, alguma coisa que tenha feito diferença na minha vida, além da leitura de um livro, eu, como uma pessoa muito intensa, preciso viver isso. E essa música se tornou, desde o final do ano passado, mais ou menos, praticamente o despertador do meu celular. Sabe aquele despertador que às vezes a gente se arrepia e fala assim, cria até alguns traumas, né? Meu Deus, eu tenho que levantar. E eu preferi colocar essa música como forma de realmente entender a profundidade que ela dizia para mim ali e da oportunidade de viver aquele momento. Afinal de contas, a cada dia que a gente acorda é uma oportunidade da gente viver, né? Então eu vou ler alguns trechos aqui antes de entrar na palestra mesmo. O que importa se o tempo passou? O que importa se vai demorar? O que importa se o dia chegou? O que importa se nunca virá? O que importa se alguém falou? O que importa se ninguém falar? O que importa é aqui e agora. Toda hora é hora, enquanto eu posso estar. O que importa é ser aqui e agora. Toda hora é hora, enquanto eu posso estar. Sou feliz, alegre e forte, tenho amor e sorte aonde quer que eu vá. Sou feliz, alegre e forte, tenho amor e muita sorte aonde quer que eu vá. O que importa se o pneu furou? O que importa se vai decolar? O que importa se escorregou? O que importa é se levantar. O que importa se a noite esfriou? O que importa é saber amar. O estado contente da mente depende somente de acreditar. O estado contente da mente depende somente de acreditar. Sou feliz, alegre e forte, tenho amor e sorte aonde quer que eu vá. Sou feliz, alegre e forte, tenho amor e muita sorte aonde quer que eu vá. Bom, gente, despertar com essa música já diz muito sobre a intensidade que eu
me permito acordar todos os dias. E eu quis buscar um texto em que fizesse alguns paralelos entre essa disponibilidade, essa disposição e também os momentos que a gente fica mais tristes. Então vamos lá. Gente, eu quero deixar aqui registrado, né, essa música de composição da Marisa Monte, Ângelo Vitor e Raquel Luz, tá? E o nosso papo de hoje é em cima do livro Ajuda-te que o céu te ajudará. É também uma expressão que está no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Ajuda-te que o céu te ajudará. Esse livro é de autoria do irmão José, pelo médium Carlos Bacelli, de Uberaba. E eu escolhi um capítulo, ele é bem curtinho, bem pequeno, mas ele me trouxe a oportunidade de tantas reflexões. O capítulo se intitula Remédio. Eu gosto de dizer que acredito que todo mundo que está aqui hoje veio buscar alguma coisa, né? A gente vem aqui querendo algo. Eu também. E diante desse capítulo intitulado de Remédio, ficou muito claro algumas coisas, pelo menos para mim. Esse capítulo ele fala desses momentos muito difíceis, desses momentos de profundo desalento, em que a gente tem percebido mais fragilidade, desânimo, aquela vontade de desistir. A visão do irmão José, neste capítulo, é uma visão de um espírito mais elevado. Então é como se ele estivesse ali, né, do alto de uma montanha, olhando a gente aqui, seres encarnados, mas também respeitando a nossa condição natural enquanto encarnados. Consegue observar aqui, naqueles momentos em que a gente tenta entregar tudo, sabe, que pode ser um trabalho, pode ser uma jornada mais difícil, pode ser aquela dieta que a gente sabe que tem que fazer e não quer fazer, pode ser aquele relacionamento conturbado que a gente sabe que tem que expressar mais carinho, mais atenção, mas a gente também não está disposto. Enfim, o remédio é destinado para esses momentos da vida. E que o livro fala, mais ou menos, é que desistir da vida tem sido com muito mais frequência do que a gente tem imaginado, né? Hoje, infelizmente, a gente tem se deparado com essas dificuldades, com o quão tantas pessoas estão desistindo das suas próprias vidas pelas dificuldades. E às vezes a gente se torna até, na maioria das vezes a gente se surpreende, né? Fala, nossa, o que aconteceu com fulano? Poxa, ele não deu conta de permanecer aqui nessa vida, né? Que pena. E às vezes a gente até se surpreende, porque a gente não sabe quais são as batalhas, quais são as dificuldades daquelas pessoas. Então a gente pode observar que esse assunto é muito atual, né? Embora esse livro seja aí de décadas e décadas atrás, ele está trazendo para a gente oportunidade de refletir o que a gente está vivendo hoje. E pensem bem comigo, né? A gente falar sobre interrupção da vida, onde a maior oportunidade, talvez a única oportunidade que a gente tenha de resolver todo e qualquer conflito que a gente esteja passando, seja enquanto estamos aqui vivos. Então isso se torna quase que um grande paradoxo, né? Só que o livro ele também diz uma parte, gente, que é bem interessante. Tem um lado tão
caótico, digamos assim, quando a gente abandona a vida, a gente desiste dela por completo. Que é lógico, é um momento de cruel, triste. É um momento em que a gente para. É um momento em que a gente paralisa. E isso é considerado também um momento de muita tristeza, tanto para a espiritualidade quanto para o nosso próprio crescimento. Quando a gente paramos com tudo ou com grande parte daquilo que nos impulsiona a viver. Quando paramos de sonhar, de tentar, de recomeçar, de acreditar, de ter fé, de mudar o rumo e de encontrar novos caminhos. A gente para quando nos mantemos vivendo biologicamente, mas espiritualmente vamos nos entregando. E qual a vantagem disso? Nenhuma. Falamos muito agora da desistência dessa forma mais direta, mas o que podemos vivenciar quando paralisamos é uma espécie de suicídio indireto. Quando a gente já não quer mais, quando a gente se preenche apenas dos pessimismos. É aquela hora que toca o despertador de manhã e que a gente já se acumula de ó dia, ó azar. E por que o livro traz isso como algo tão perigoso, vamos dizer, como algo tão prejudicial para nós? Porque é como se intimamente, inconscientemente, o nosso desejo fosse encurtar a nossa vida, abreviar a vida e ir assistindo pouco a pouco, atraindo tudo o que a gente vai ali alimentando de pessimismo, parece que ocorrendo, como se a gente ficasse naquele looping de atrair coisas ruins, negativas. É claro que o sofrimento existe, gente. Ninguém está aqui para dizer que se estamos aqui enquanto humanos encarnados, a gente está passando, cada um pelas suas próprias dificuldades. Porém, a gente sabe que é nesse mesmo caminho que também estão as oportunidades. Então, por que não nos abrirmos e nos enchermos dessa oportunidade? E fazendo e preparando essa palestra para trazer aqui para vocês hoje, eu me deparei com uma questão muito importante na minha vida. A gente passa muito tempo tentando colocar em prática, às vezes, o que é relativo à vida de outras pessoas, né? Nos imaginando igual ou querendo algum motivo ter a vida de outras pessoas. E isso também é uma forma da gente boicotar o tamanho de oportunidades que a gente tem quando nos declaramos o nosso somos, né? Sou o que sou. E quando eu encaro dentro disso toda a minha luz e toda a minha sombra. Eu gosto muito de exemplificar, gente, nessa trajetória, o que eu entendi sobre o fio da vida. Tem uma frase de Bezerra de Menezes para Chico. Acho que a grande maioria daqui sabe o quanto o Chico trabalhou recebendo aí, né, escrevendo muito mais de 500 livros aí. E a frase era mais ou menos assim: quando o Chico falava para os espíritos
Mas eu estou aqui um pouco cansado, a minha vida está por um fio. Bezerra respondia assim para ele: quando a vida está por um fio, o trabalho engrossa o fio. E aí, eu até, com um sorriso muito amarelo diante dessa frase, né, questionei: e nós? Qual a tendência que nós temos quando a gente se vê diante dessa situação? Normalmente a gente quer desistir, cortar, acabar, abreviar, fugir dali, né? A gente quer meio que sair de fininho para ver se as coisas vão se resolvendo sem a gente efetivamente fazer o que tem que ser feito. E é claro, novamente, gente, as frustrações, as perdas, tudo isso é normal, é humano. Mas não podemos permitir que quando essas situações adversas, ruins, pesadas, acabem com a vontade de continuar vivendo e vendo outras coisas que estão dando certo. E diante disso, eu tive a oportunidade de, ao ler esse capítulo, como eu disse, eu sou uma pessoinha muito curiosa, e para eu me sentir minimamente habilitada a conversar um pouquinho com vocês, eu preciso ter sentido essa emoção dentro de mim. E lendo esse capítulo, eu fiz paralelos com os momentos da minha vida em que esse fio de vida se afinou. E aí eu me lembrei de uma personagem linda da minha vida que fez um movimento totalmente oposto no momento mais difícil da vida dela. Minha mãe, Dona Edna. Gente, ela valorizava tanto o fio da vida dela que eu tenho a mais absoluta certeza que Deus engrossou pelo menos uns 10 anos de vida para ela. Sabe aquelas pessoas que a gente convive e que a gente tem certeza que amam viver? Essa era a minha mãe. E não era porque não tinha problemas. Aliás, eu até me chocava quando ouvia as histórias dela. Ela contava os momentos da infância em que ela trabalhava como pajem aos 7 anos de idade, ou quando ela passava fome, ou quando ela vinha no cavalo com o meu avô para buscar, vinha em cima de uma carroça de feno, né, buscar feno para tratar os cavalos. Ela contava isso com muita alegria. E ela gostava de dançar. A minha mãe tinha uma luz própria muito grande. E onde ela ia dançar, era difícil ver um jovem que não ficasse minimamente com vontade de chegar até ela e falar: nossa, mas que energia boa a senhora tem. Eu posso dançar um pouco com a senhora? E assim foram muitos anos. Porém, nem sempre foi dessa forma. A minha mãe teve um problema com álcool durante muitos anos da vida dela. E quando ela decidiu, por força dela mesma, por força íntima, e ficou livre por mais de 25 anos do álcool, eu fui um dia surpreendida em casa. Eu estava
não estava em casa, não, estava num outro local com meu esposo. Foi quando eu recebi uma ligação: olha, sua mãe estava aqui dançando, não passou muito bem e foi para a UPA. Ok, me dirigi até a UPA. Na hora que eu cheguei lá, ela já não estava mais lá. Ela veio para... Falei, mas para onde ela foi? Meu irmão estava junto com ela. Consegui falar com meu irmão. Não, a gente já voltou aqui para o barzinho. Como assim, gente? Vocês estavam? Não, mediu a pressão dela, estava tudo ok e ela voltou a dançar. Ok, terminou a festinha lá, o bailinho, e ela bora para casa. E aí nós começamos a investigar, né, o que era aquilo e tudo mais. E diante do quadro, ela foi descoberto um câncer no intestino, onde ela precisou ser submetida a uma cirurgia. E aí os médicos me chamaram e falaram: Elaine, a gente não aconselha a cirurgia, porque talvez seja muito invasivo, ela tem outros problemas cardíacos também. E aí ela me chamou e falou assim para mim: filha, o que eu tenho é câncer? Falei: sim, mãe, é. E por que eu não posso fazer a cirurgia? Porque os médicos estão achando que é uma cirurgia de alto risco. Então você pode, por favor, chamar o médico aqui que eu quero conversar com ele? Posso. E ela conversou com o médico: doutor, você pode fazer a cirurgia em mim? Porque eu tenho que pular o carnaval. Né? A gente estava por de 8 meses. Eu tenho que pular o carnaval e eu vou ganhar o troféu desse carnaval. Então eu preciso fazer a cirurgia muito rápido para eu sair daqui muito rápido. O médico coçou a cabeça, foi lá, foi cá, juntou a equipe de alunos. E nos 26 dias que ela ficou internada dentro do hospital, já não tinha mais nenhum dos alunos ali e dos professores, dos médicos, doutores, que não soubessem o nome dela, né? Não é aquela senhora divertida, é aquela senhora alegre e tal. Bom, gente, resumidamente, ela fez a cirurgia. Quando terminou a cirurgia, o médico veio e falou assim para mim: é incrível a vontade de viver que a sua mãe tem. Diante disso, quem sou eu para não acreditar e que é possível engrossar o fio da nossa vida? Voltamos para casa, ela foi para o carnaval fantasiada e ela ganhou o troféu, tá? Muito bem. Fomos todos lá prestar essa homenagem. E junto a essa homenagem, passado mais um ano e pouco, quando teve uma outra questão de doença com ela já estava em casa, a gente estava na pandemia, e novamente ela recebe a graça de receber em plena pandemia. Ela morava ali nos Campos Elíseos, numa esquina, um conjunto de música, bateria, guitarra, tudo, chegando, descendo caixas de som. O que é isso? A gente veio aqui fazer um baile para ela aqui. E ela ficou sentada, teve que se produzir, tá, gente? Não era fácil, tinha que passar maquiagem, vários makes, pôr chapéu, fazer tudo o que tinha direito para ela estar plena ali diante. E assim foi. Ela assistiu a essa música, a esse show dedicado a ela em plena pandemia, junto com quem pôde estar ali perto. E no dia seguinte, ela começou
a entrar num processo de sono profundo. Ela já estava em trabalhos paliativos e diante de uma questão tão forte que muitas vezes a gente pensa a respeito da morte, ela teve mais um pouquinho desse fio de vida entregue. O desejo de morrer em casa com os 3 filhos. E assim foi feito. Quando eu li esse livro, Remédio, eu não pude deixar de me remeter a essa cena, a esse tudo e a essa força dessa cena. Porque a gente imagina a morte como algo tão pesado, e claro que a gente se despede ali do corpo de uma pessoa, mas ali tinham tantos ensinamentos para mim, para o meu filho, para minha família, que não teve jeito de não fazer essa pontezinha. E agora, voltando lá onde nós paramos do remédio, os espíritos, vou passar aqui para frente. Os espíritos, eles escreveram esse livro, eles remetem assim. Lembra quando a gente estava passando lá por momentos de desafios muito profundos? Ele nos aconselha a buscarmos o remédio. E esse remédio existe, é gratuito e se encontra na farmácia da vida. Esse remédio é necessário a nos ajudar a dar valor à nossa vida, que nos ajuda a sair do abatimento de desânimo e de pessimismo que às vezes ficamos. E o livro trata com 4 conselhos do irmão José, que servem como um choque de realidade para a gente. Pelo menos para mim, foi como um choque de realidade. E o primeiro conselho é o seguinte: uma visita a um hospital e ver alguém no leito cujas pernas tenham sido amputadas. Um conselho número 2, uma visita a um orfanato cujas crianças experimentam a dor da rejeição e do abandono. Um conselho número 3, para a gente reparar um mendigo na rua, pessoas pegando lixo e o alimento bom que às vezes a gente nem repara e coloca ao lixo. E um conselho 4, para que a gente conhecesse a rotina de uma mãe de 1, 2, às vezes muito mais filhos, numa batalha pela sobrevivência. São situações reais, mas às vezes a gente que também não está passando por uma fase boa, deprimida, triste, não tem força para lidar com essas cenas tão marcantes. E eu respeito, gente, quem consiga, mas eu também acolho quem já está se sentindo num momento tão profundo e que precisa de um pouco mais de leveza. E foi isso que eu aprendi com a minha mãe. Que a gente também pode aprender a passar pelos momentos mais difíceis com poesia. Aprendi que às vezes a gente precisa somente cuidar e admitir que o que está faltando para a gente é um pouco mais de coragem e de bom ânimo. Porque sabemos também que há pessoas que com muito menos fazendo muito mais que a gente. Eu volto a falar da inspiração para mim dentro do Espiritismo, que é Chico Xavier. Mesmo diante aí da questão do problema sério de visão, ele era um trabalhador, gente, das classes mais simples do Ministério da Agricultura,
E, pasmem, ele era um dos mais assíduos do trabalho. E aí eu quis refletir, né? De onde vem isso? Será que eles são seres privilegiados? Nós que estudamos o Evangelho sabemos que não há privilégio na criação de Deus. Jesus diz: tudo o que fiz, vocês, eu, nós, podemos fazer muito mais. E Jesus não disse isso naqueles momentos assim, quando você já tiver feito a sua reforma íntima, quando todos os seus problemas já tiverem sido resolvidos. Não. Ele disse assim: é agora. A gente pode fazer isso, esse melhor, essa mudança na vida, tanto na nossa vida quanto na vida do nosso próximo. É agora. É preciso coragem, bom ânimo, para que os nossos sentimentos de impotência, de que obsessores, de que a política não nos ajuda, e das eternas e constantes reclamações que a gente tem com as faltas dos nossos pais, para que nada disso nos limite de agirmos. É preciso abrir a nossa mente, condicionada a ver o que falta, e aprender a olhar o que já temos, com muita gratidão. É preciso aprender e acreditar que é em vida que podemos mudar os nossos destinos. E vida em movimento, que a gente faz as coisas acontecerem. E aí a gente volta naquele trechinho da música: o estado contente da mente depende da gente, é só acreditar. Sim, fé, acreditar é muito importante, mas a vida pede muita ação para a gente também. Que a vida da gente, dia a dia, que a gente dia a dia treine nosso corpo, nossa mente, para os desejos mais nobres da nossa alma. Que a gente acredite que é aqui, na vida, que estão todas as oportunidades que pedimos e precisamos para nos tornarmos seres humanos melhores. Que a gente não desista de sermos humanos e de seres humanos que nos rodeiam. Que a gente transborde a nossa luz onde for preciso. E assim, eu agradeço a oportunidade de hoje ter vindo aqui dividir comigo uma história pessoal, mas cuja reflexão eu acho que pode entrar e levar um pouquinho de vontade de viver para cada um de vocês. Nesse momento eu vou chamar a presença do meu companheiro franciscano também, Rodrigo, que vai conduzir. Muito obrigada a todos vocês.